Graça e paz, Deus abençoe vocês. Enquanto vivemos aqui na terra, ainda vamos pecar? Eu vou tentar responder para vocês. Para entendermos essa questão, primeiro precisamos escutar a respeito do pecado original. O que foi o pecado original? O pecado original foi a desobediência de Adão para com Deus, que recaiu sobre todos os homens a partir de Adão. E aí todos os homens a partir de Adão agora eram pecadores por natureza, porque Adão, sendo o pai de todos os homens, gerando filhos, passou para eles por herança, posso dizer assim, o pecado da desobediência contra Deus. Romanos vai dizer que todos pecaram, a carta aos Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os homens agora, ao recair sobre eles o pecado original, eles estão distantes de Deus. Sobre eles caíram a condenação ao inferno, caiu a morte, eles passaram a ser seres mortais, caiu algumas enfermidades, dores e todos os males que atacam a nossa carne e a nossa alma. Por causa do pecado original, nos distanciamos de Deus e caiu sobre nós essas consequências pecaminosas. Jesus, ele morre na cruz para nos salvar. Quando Jesus morre na cruz, ele vai fazer com que os homens tenham paz com Deus. Ele vai ser a ponte que liga os homens que estavam afastados de Deus para caminharem em direção a Deus. Os homens, portanto, se tornam santos. Santos não no sentido de luminosos, esplendorosos, aquele ser celestial, não. Mas santos no sentido de que Deus agora separa os homens para viver conforme a sua vontade diante deles. Os homens agora não são mais escravos do pecado. Não são mais homens que pecam por prazer, nem pecam por ignorância. Mas os homens agora andam diante de Deus, se arrependendo de cada pecado que cometem. O que é que a morte de Jesus traz? Ela traz a justificação. O que é a justificação? Nós tínhamos um preço impagável para com Deus, uma dívida impagável. Uma dívida impagável no sentido de que se trabalhássemos toda a nossa vida, ainda seria insuficiente para pagar a dívida que temos para com Deus, se fosse a termos financeiros. Jesus vem e morre na cruz do Calvário para pagar toda essa nossa dívida de pecado. O que acontece? Jesus paga os nossos pecados passados, presentes e futuros. E agora, as nossas almas não são mais escravas do pecado, porém, o nosso corpo ainda continua sentindo as consequências do pecado. Uma vez que Jesus pagou todos os nossos pecados, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Nós somos agora filhos de Deus por herança. Agora nós alcançamos o reino do céu por herança. Lembrando que o homem, em sua capacidade, ele é insuficientemente capaz de se achegar ou de sequer pensar em pagar essa dívida que existia para com Deus. Aí Jesus vem, morre e nos torna justificados para com Deus. A nossa carne, ela permanece aqui na terra e o nosso espírito também. Porém, apesar de já estarmos no reino de Deus, no reino celestial, ainda não, porque é preciso que se concretize a morte carnal aqui na terra. Que o nosso tempo de vida aqui seja findado para que possamos então desfrutar da glória. O que acontece? Alguns homens, ao entenderem que são justificados, ao entenderem que são justificados, que Jesus morreu e pagou os nossos pecados, eles começam a pecar deliberadamente, com a desculpa de que, se Deus já pagou nossos pecados, agora eu posso pecar deliberadamente, porque os pecados já foram pagos. Mas, irmãos,
Isso é uma ideia totalmente e absolutamente contrária ao que a Bíblia vai nos mostrar. A Bíblia vai nos mostrar que homens que pensam de tal maneira, eles provavelmente nunca foram alcançados pela glória de Deus, nunca foram alcançados pela salvação de Cristo Jesus. Portanto, nunca foram justificados por pensarem e agirem desse modo. Os homens que foram alcançados pela salvação, ainda que pequem aqui na terra, eles não sentem mais prazer em pecar. Todavia, se arrependem dos seus pecados e ainda que caiam, eles entendem que tem um advogado que está junto ao Pai, que é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e ofensas. Leia comigo 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: caros filhinhos, esta palavra vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então o apóstolo João, ele vai escrever para a igreja ali dizendo: olha, os que estão em Cristo Jesus, os salvos, ainda que cometam pecado, tenham em seu cerne que existe um advogado fiel e justo diante de Deus, que é Jesus Cristo. E ele não só apaga os pecados que cometemos sem ter conhecimento, mas também por todas as nossas ofensas. Então os homens que são justificados em Cristo Jesus, eles entendem que ainda vão pecar, mas que diante de Deus eles têm um advogado fiel e justo, que já pagou todos os nossos pecados, o preço por todos os nossos pecados diante de Jesus. Conclui, irmãos, que todavia o homem ainda continuará a pecar. Porém, os salvos, não mais por prazer, não mais por deleite, nem mais para a satisfação de sua carne. Muito pelo contrário, agora eles pecam, porém em sofrimento, se arrependem, se angustiam e confessam a Jesus, que é o nosso advogado, fiel e justo, que está perante o Pai. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Espero que essas palavras os ajudem a compreender um pouco mais sobre a doutrina do pecado original e sobre se ainda vamos pecar aqui na terra. Eu digo que sim, continuaremos a pecar, mas temos um advogado fiel e justo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.